Boa noite, meus amados irmãos. Que o Senhor, por meio da sua maravilhosa graça, continue sustentando e fortalecendo as nossas vidas. Meus irmãos, eu gostaria de estudar com vocês nesta noite a palavra do Senhor, precisamente no Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 24. Evangelho de Mateus, capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 24. Antes vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado, bendito e gracioso Pai, nós queremos te louvar por Cristo, que se entregou por nós, e através da sua obra redentora, fomos reconciliados contigo, fomos adotados na tua família e recebemos no momento da nossa conversão o Espírito Santo, o Espírito que habita em nós e que nos habilita a te chamar de Pai, porque verdadeiramente o Senhor é o nosso Pai. Queremos agradecer pela vida dos nossos irmãos, suplicar a tua bênção na vida de cada um deles, rogar pela saúde do presbítero Wendel e toda a sua família, colocar diante do Senhor os irmãos Marcelo, Nayara, Cristiane, que estão trabalhando na saúde, bem como todos os demais profissionais da saúde. Queremos colocar diante do Senhor a tua palavra. Nós iremos lê-la e precisamos, ó Pai, da ajuda do Espírito Santo para que possamos compreendê-la. Ajuda-nos nisso. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, Mateus capítulo 11, do versículo 20 ao versículo de número 24. Acompanhe a leitura desses versículos da palavra de Deus. Passou então Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu, descerás até ao inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, ele aborda nesses 4 versículos duas doutrinas importantes. Ele fala sobre o arrependimento. Veja que no final do versículo 20 ele diz, pelo fato de não se terem arrependido. Versículo de número 21, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. No versículo de número 23, a palavra arrependido ou arrependimento não aparece, mas a ideia é a mesma. Ele diz, se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje, ou seja, teria se arrependido, e se arrependido, haveria de permanecer. A doutrina do arrependimento é uma das doutrinas esquecidas dentro do meio protestante nos nossos dias. A outra doutrina abordada pelo Senhor Jesus Cristo aqui é sobre o dia do juízo ou sobre o juízo final.
Veja que o Senhor Jesus Cristo nos diz no versículo 22, e contudo vos digo, no dia do juízo. Também você pode chegar no versículo de número 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então, são duas doutrinas fundamentais e que o Senhor Jesus Cristo, durante o seu ministério, ensinou diversas vezes, tanto sobre o arrependimento, como também sobre o dia do juízo ou sobre o juízo final. A Bíblia, precisamente no Evangelho de Mateus, vai mencionar duas pessoas que viveram com o Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Pedro e também Judas Iscariotes. Nós podemos ver que Mateus vai registrar o pecado de um e o pecado do outro. E Mateus vai mencionar qual foi a reação de ambos. Ambos se arrependeram. E a gente vai ver isso agora, precisamente aí em Mateus. Nós vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, já estamos em Mateus, e nós vamos ver aí em Mateus capítulo 26. Vejamos aí Mateus capítulo 26, em que Pedro, ele nega o Senhor Jesus Cristo. Mateus capítulo 26, versículo de número 75. Jesus avisa Pedro, em Mateus 26, do 31 ao 35. Agora, Pedro vai negar a Cristo do 69 até ao versículo de número 74. E no versículo 75 diz: Então, Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Pedro pecou, Pedro se arrependeu e Pedro chorou amargamente. O arrependimento de Pedro foi genuíno, o arrependimento de Pedro foi verdadeiro. Já no capítulo de número 27, a gente vai ver sobre um outro personagem, Judas Iscariotes. Veja então no versículo de número 3 de Mateus 27. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tomado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: Pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. O arrependimento de Pedro foi genuíno. Já o arrependimento, o remorso de Judas foi falso. O arrependimento de Pedro trouxe restauração, trouxe vida. O arrependimento, o remorso de Judas culminou no seu suicídio. Agora, percebam que o arrependimento é algo importante. E isso porque o Novo Testamento vai nos mostrar a importância do arrependimento. Ele começa falando de arrependimento. O mesmo Novo Testamento encerra falando sobre arrependimento. Veja comigo, Evangelho de Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. No capítulo 3, versículo 2, nós temos: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora vamos para o último livro do Novo Testamento, é o livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 5, nos diz:
Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. No mesmo livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo de número 19, diz: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então veja a importância que os evangelhos, ou o Novo Testamento em geral, dá ao arrependimento. Começa falando de arrependimento nos dias de João Batista e encerra agora no livro de Apocalipse, nos dias em que o apóstolo João estava na ilha de Patmos e que recebeu revelações. Vai falar sobre o quê? Dentre tantos assuntos, arrependimento. E aí nós podemos analisar a importância que a Bíblia, no Novo Testamento, precisamente dá ao arrependimento, à doutrina do arrependimento, que João Batista, quando começa o seu ministério, ele vai falar exatamente sobre isso. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 1 diz: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Não somente João Batista, quando Cristo inicia o seu ministério, Cristo vai iniciá-lo falando sobre arrependimento. Veja aí em Mateus capítulo 4, versículo de número 17, diz: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas não somente o Senhor Jesus Cristo pregou aqui sobre isso quando ele realizou o seu ministério. Quando ele ressuscitou e teve que ir falar com os seus discípulos, visto que muitos já haviam abandonado a ele, muitos já haviam desistido, desanimados que estavam, Cristo então foi falar-lhes. E Cristo vai falar com eles, e está aí em Lucas capítulo 24, versículos 46 e 47. Nos diz: e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Perceba que Cristo está ressuscitado, ele vai ao encontro dos discípulos, nos diz aqui Lucas 24, os discípulos no caminho de Emaús, do versículo 13 ao 35, depois ele vai aparecer aos demais apóstolos, e ele vai agora mostrar a eles que era necessário ele passar por tudo aquilo, e que eles agora, em nome de Cristo, devem pregar arrependimento para a remissão de pecados. O que os apóstolos vão fazer? Veja Atos. Atos capítulo 2, depois da descida do Espírito Santo, Pedro faz aquele discurso tão maravilhoso, tão conhecido, e no versículo 37, as multidões, depois de ouvir aquele sermão de Pedro, elas fazem este questionamento. Versículo 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Atos 2, 37. Versículo 38, Pedro vai responder. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos. O arrependimento é fundamental. E veja que aqui em Mateus capítulo 11, o Senhor Jesus Cristo, depois de algum período no seu ministério, ele para fazer um balanço, para fazer uma avaliação daquilo que ele tem feito pelo poder do Espírito Santo.
E ele então vai começar aqui a censurar essas cidades. As cidades de Corazim, as cidades de Betsaida, a cidade de Cafarnaum, porque nessa cidade, conforme Mateus capítulo 11, versículo 20, o Senhor Jesus Cristo operou numerosos milagres. E mesmo tendo realizado numerosos milagres, ele chega à seguinte constatação, versículo 20, não se arrependeram. O arrependimento é necessário, mas agora que a gente viu, à luz das Escrituras, a importância que o Novo Testamento dá para o arrependimento, nós também precisamos agora definir o que é arrependimento. No livro Salvos pela Graça, de Anthony Huckman, ele diz que arrependimento pode ser definido como o retorno consciente da pessoa regenerada para longe do pecado e para perto de Deus, numa completa mudança de vida, manifestando-se numa nova maneira de pensamento, sentimentos e vontade. O breve catecismo, na sua pergunta de número 87, que nos diz o que é o arrependimento para a vida. Os nossos irmãos estão fazendo um trabalho maravilhoso aí, na liderança do irmão Everton, sobre as perguntas e respostas do breve catecismo. E a pergunta 87 é: o que é o arrependimento para a vida? E eles respondem, e a resposta está aqui. É uma graça salvadora pela qual o pecador, tendo um verdadeiro sentimento do seu pecado e percepção da misericórdia de Deus em Cristo, se enche de tristeza e de horror pelos seus pecados, abandona-os e volta para Deus inteiramente resolvido a prestar-lhe nova obediência. Isso é arrependimento. Mas nós já vimos a importância, já vimos a definição do arrependimento, mas nós também podemos analisar nas Escrituras que o arrependimento é obra de Deus e também do homem. Veja que os textos que nós lemos de Mateus, capítulo 3, onde João Batista disse, arrependei-vos, Mateus, capítulo 4, onde Cristo disse, arrependei-vos, Atos, capítulo 2, versículo de número 38, onde Pedro disse àqueles irmãos, arrependei-vos. Veja que arrependimento é obra do homem. É responsabilidade do homem se arrepender. Mas a Bíblia também nos mostra que arrependimento é graça de Deus, é dádiva de Deus, é Deus que concede ao homem arrependimento. Veja comigo pelo menos 2 textos das Escrituras. Vamos então em Atos. Atos capítulo 11, versículo de número 18. Atos capítulo 11, versículo 18 nos diz: E, ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. É Deus que concede o arrependimento para a vida. O outro texto está na segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 25. Ele diz, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Veja que, mais uma vez, aparece aqui o verbo conceder ligado a Deus. É Deus que concede aos homens arrependimento. Então, vimos até aqui a importância do arrependimento no Novo Testamento. Vimos as definições de arrependimento baseado no livro de Anthony Huckman, Salvos pela Graça, da editora Cultura Cristã.
Vimos também a pergunta e resposta do breve catecismo de Westminster, a pergunta 87, o que é arrependimento para a vida. Vimos aqui também que o arrependimento é obra de Deus e do homem. Voltando para o texto que nós lemos de Mateus, capítulo 11, versículo 20 ao 24, você vai ver que Cristo está aqui censurando essas 3 cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, porque eles não se arrependeram. As pessoas que ali residiam, mesmo Cristo realizando numerosos milagres, elas não se arrependeram. Há uma importância que Cristo dá à doutrina do arrependimento, não somente aqui. Você pode olhar comigo Mateus capítulo 12, em que, versículo 38, os escribas e fariseus querem ver de Cristo um sinal. E Cristo diz que nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas, que foi ali, que esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Mas no versículo 41, Cristo diz: ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Veja que Cristo faz uma ligação, tanto em Mateus 11 como em Mateus 12, nesses 2 momentos, entre arrependimento e juízo. O arrependimento é de fundamental importância. O arrependimento é uma obra graciosa de Deus, onde você passa a detestar o pecado e amar a Deus e as coisas de Deus. Onde o pecado lhe causa tristeza, lhe causa vergonha, porque você ofendeu a santidade de Deus. E o próprio Espírito lhe mostra a necessidade de se arrepender e se voltar para Deus. O arrependimento é de suma importância. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, ele não fala apenas do arrependimento, ele também vai falar do juízo final. É óbvio que nós não temos aqui tempo suficiente para falar mais sobre o arrependimento e também falar sobre o juízo final. Mas veja que em Mateus 11, o Senhor Jesus Cristo fala sobre o dia do juízo, versículo 22. E contudo vos digo, no dia do juízo. Olha, isso aqui é muito importante. Haverá o dia do juízo. A Bíblia vai nos mostrar que Deus já estabeleceu esse dia. Veja comigo Atos, capítulo de número 17. Atos 17, versículo de número 31. Atos 17, versículo de número 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Veja que o Senhor Deus já estabeleceu um dia, o dia do juízo, em que ele há de julgar. Agora, quanto a esse dia? Veja que Mateus, no capítulo 25, versículo de número 13, registrando as palavras de Cristo, ele traz isso. Mateus 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Nós não sabemos o dia do juízo, não sabemos o dia da vinda de Cristo, nem a hora. Mateus capítulo 24, versículo de número 36. Mateus capítulo 24, versículo de número 36 nos diz: mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Versículos 42 e 44. Portanto, vigiai,
porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Versículo 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá, e quando Cristo vier, será o dia do juízo. E veja que o Senhor Jesus Cristo estava mostrando a essas três cidades, aos moradores dessas cidades, Corazim, Betsaida e Cafarnaum, a necessidade de se arrependerem, porque haverá o dia do juízo, haverá o dia em que eles serão julgados, e não somente eles, todos os descendentes de Adão e Eva haverão de ser julgados, porque Deus já estabeleceu o dia desse julgamento. Deus já estabeleceu quem será o juiz, conforme o Evangelho de João, será o nosso Senhor Jesus Cristo, que assentará no trono e julgará todas as pessoas, de todos os tempos, de todas as épocas, de todos os lugares. Se você não se arrepender, se o seu arrependimento não for verdadeiro, assim como não aconteceu na vida dos moradores de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, o dia do juízo será terrível para você. É preciso se arrepender. Se o Senhor disse, desde Gênesis, que haveria de vir o descendente da mulher, e ele veio, se o Senhor disse, por meio de Cristo, por meio dos apóstolos, de que ele estabeleceu o dia em que Cristo virá e julgará todas as coisas, por que você não dá a devida atenção para isso? Se Cristo veio uma vez, ele virá segunda vez, só que na primeira ele veio como Salvador, na segunda ele virá como juiz, o dia do juízo. O dia em que você e eu e todos os demais compareceremos perante o tribunal de Cristo. Eu não sei, os anjos não sabem, ninguém sabe quando será o dia do juízo, mas uma coisa sabemos, Deus já estabeleceu esse dia. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, tanto em Mateus 11 como em Mateus 12, o Senhor Jesus Cristo vai nos mostrar que haverá critério no dia do juízo. Sim, veja comigo aqui o texto, versículo 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. São cidades que depois você pode analisar no Antigo Testamento, que serão ali mencionadas. Precisamente aí, Ezequiel, Joel, Amós, Zacarias, vai falar muito da cidade de Tiro e Sidom. Aí ele diz, versículo 33, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Sodoma, cidades de Sodoma e Gomorra, onde o Senhor mandou fogo e enxofre, e destruiu tudo e todos que ali estavam. Ele diz, versículo 24, digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Então haverá critério no dia do julgamento. É interessante que Anthony Huckman, no livro A Bíblia e o Futuro, ele diz que o critério será a vontade revelada de Deus, mas esta não será a mesma para todos. Aí, vamos a um texto aqui, porque eu citei Mateus capítulo 12, versículo 41, que nos diz isso, ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Então, no dia do juízo, haverá menos rigor
para os ninivitas do que para aqueles que viveram nos dias de Cristo, precisamente os escribas e fariseus que estavam ali perguntando ao Senhor Jesus Cristo. Mas agora analise comigo Lucas capítulo 12. Lucas capítulo 12, versículos. Lucas, não é Lucas capítulo. Lucas 12, está certo, Lucas 12, versículos 47 e 48. Veja o critério aqui. Ele diz: aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido, e aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Veja que no versículo 47, ele diz: aquele servo que conheceu a vontade de seu senhor. Versículo 48, aquele que não soube a vontade do seu senhor. Veja que as cidades de Tiro e Sidom, cidades de Sodoma, o conhecimento que eles tiveram acerca do Senhor foi muito pequeno em relação ao conhecimento que aquelas cidades, nos dias do Senhor Jesus Cristo, tiveram acerca de Deus. Por isso que naquele dia, o dia do juízo, haverá menos rigor para eles, para aqueles que não tiveram tanto conhecimento acerca de Deus. E isso você pode olhar comigo em Romanos, capítulo 2. Romanos, capítulo 2, versículo de número 12 e versículo de número 14 a 16. Romanos 2, 12, do 14 ao 16. Ele diz: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Vejam o que ele coloca: os sem lei e os com lei. Versículo de número 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente, acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, o critério, conforme Anthony Huckman, utilizando-se das Escrituras, nos diz que o critério no dia do juízo será esse: a vontade revelada de Deus, mas esta não será a mesma para todos. Esse mesmo critério, se você tiver mais conhecimento, certamente Deus, naquele dia, por meio de Cristo, exigirá mais de você no dia do juízo. Se você teve menos conhecimento, mesmo assim, você será julgado baseado naquilo que Paulo diz, a lei gravada no seu coração. Mas daí, voltando para Mateus, capítulo 11, versículos 20 a 24, veja que ele diz que haverá menos rigor. Mas quando você leu juntamente comigo, Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48, vai falar que aqueles que tiveram conhecimento e não fizeram a vontade de Deus receberão muitos açoites. O meu interesse nesta noite é mostrar a você a relevância dessas doutrinas. Doutrinas esquecidas no meio protestante. A gente ouve inúmeros pregadores falando sobre várias coisas,
mas pouco falam acerca do arrependimento e sobre o juízo final, sobre o dia do juízo. Eu gostaria de dizer a você que se você já se arrependeu, se você já foi agraciado por Deus com arrependimento para a vida, você tem consciência que o arrependimento é algo necessário todos os dias da sua vida. Porque todos os dias, em meio a tantas coisas que Deus, pela sua graça, te habilita a fazer, uma das coisas que você faz por vontade própria é pecar. E ao pecar, você é convencido pelo Deus Espírito Santo aplicando a palavra. E você tem que se arrepender, confessar o pecado e abandonar. Mas se você ainda não se arrependeu, se você ainda não foi agraciado por Deus com arrependimento para a vida, como os moradores de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, vários milagres, vários prodígios, várias bênçãos Deus já derramou na sua vida. E até agora você não se arrependeu. Você não compreendeu a necessidade, a importância do arrependimento. Porque se você não se arrepender, se você não se voltar para Deus, o dia do juízo será terrível para você. Ou suplique a Deus, ou peça a Deus para lhe conceder o arrependimento para a vida, para que você possa viver aqui desfrutando da companhia de Deus e vivendo aqui para glorificar a Deus através de todas as coisas que Deus lhe permitira realizar. Não viva aqui sem desfrutar da maravilhosa graça do arrependimento. Porque você é pecador, você tem pecado, você tem ofendido a Deus, e em nenhum momento o seu coração se entristece, em nenhum momento você se volta para Deus, pelo contrário, você se vangloria dos pecados que ofendem a Deus, que agridem a santidade de Deus. É necessário arrependimento. Eu mostrei a você nesta noite, baseado nas Escrituras do Novo Testamento, a importância que João Batista, que Jesus, que os apóstolos deram à doutrina do arrependimento. Mas eu gostaria também de falar sobre o dia do juízo. Não sabemos quando será, mas eu gostaria de lhe perguntar, se você morresse hoje, você estaria preparado para esse dia? Ou como se perguntava há alguns anos atrás, a maioria dos pregadores se dirigia aos seus ouvintes perguntando: onde você passará a eternidade? Naquele dia do juízo, você estará entre aqueles que se arrependeram e que aceitaram e que creram em Cristo como Senhor e Salvador? Ou você estará entre aqueles que o Senhor coloca aqui, pessoas que não se arrependeram e naquele dia sofrerão muitos açoites? Oh, meu querido, o meu desejo, a minha oração, a minha súplica a Deus é que você venha se arrepender dos seus pecados, que você venha se converter a Cristo, para que no dia do juízo você possa estar devidamente preparado para o encontro com o Senhor. E em vez daquele dia ser terrível, aquele dia seja um dia cheio de glória, porque todos os seus sofrimentos cessarão. E você poderá usufruir eternamente da companhia gloriosa de Cristo. Arrependimento e o dia do juízo, doutrinas esquecidas,
infelizmente, mas são de grande relevância para a nossa vida. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Muito bom poder partilhar contigo a palavra do Senhor, mas agora vamos orar ao nosso Deus. Ó Deus bendito, Deus cheio de graça, bondade e misericórdia, obrigado por esse momento, obrigado pela tua palavra. Dê a cada um daqueles, ó Pai, que nos ouviu, que nos ouvirá, a graça de compreender sobre essas doutrinas, arrependimento e julgamento final, o dia do juízo, e que eles, ó Pai, venham desfrutar dessa maravilhosa graça que é o arrependimento, para que no dia do juízo eles não venham estar ali despreparados, mas preparados para o encontro maravilhoso com o Senhor Jesus Cristo. Nos dê uma ótima semana e nos abençoe. É a oração que fazemos em nome de Cristo. Receba a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bondoso e misericordioso Pai, a comunhão, consolo e o conforto do Deus Espírito, esteja e permaneça com cada um de nós, hoje e para todos sempre. Amém.